Amém. Capítulo... Mantenha aberto em Atos, que eu acho que nós vamos ter que dar uma reviravolta aqui. Mas fica aí, talvez a gente lê. Irmãos, quantos amam a palavra de Deus aqui? Você ama a Bíblia? Diga comigo sim, eu amo a Bíblia. A Bíblia é um livro perfeito, não é verdade? A Bíblia, quando você começa a se interessar, quando você mergulha na palavra de Deus e começa a entendê-la, quando você medita na palavra a partir dos olhos do Espírito Santo. Por que meditar a partir dos olhos do Espírito Santo? Porque nada melhor do que você ver a palavra a partir dos olhos de quem inspirou a palavra. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa. A palavra de Deus é um recurso que nós temos para cada dia mais crescer. O Espírito Santo, irmãos, ele é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós precisamos ter esse amor e esse interesse pela palavra de Deus. Nós precisamos sermos completamente voltados para ela. Quando a gente olha e observa talvez o contexto religioso do Brasil, talvez de formação do Brasil, a gente vai descobrir uma coisa. A formação do contexto religioso no Brasil, no início, não teve a Bíblia de forma inserida, não teve a Bíblia de uma forma explícita. A Bíblia não foi o recurso utilizado para, de alguma forma, vamos dizer assim, evangelizar a nossa nação. Então, quando você olha para o Brasil, e eu digo isso não por falta de oportunidade que o Brasil não teve. Por exemplo, irmãos, se você pegar todos os países das Américas, entre Estados Unidos, Canadá e descer até a América do Sul, você vai descobrir uma coisa interessante, que o primeiro país que uma comunidade judaica quis se instalar foi no Brasil. Uma comunidade judaica quis instalar uma sinagoga, e foi no Brasil há muitos anos atrás, no período colonial, e eu achei tão interessante quando eu descobri isso, porque o Brasil já vivia todo um contexto religioso místico. Por exemplo, o processo de formação religiosa do Brasil está muito ligado com a cultura afro, vamos dizer assim. Então, macumbaria, feitiçaria, muito disso inserido, estava muito voltado também para as religiões das tribos indígenas e muito voltado também para o catolicismo romano. Então tudo isso juntou-se e formou-se a ideia religiosa no Brasil, e não tinha Bíblia, não tinha letra inserida nisso, não tinha a palavra de Deus inserida nisso, mas tinha as ideias místicas, tinha as ideias religiosas, tinha as ideias dentro de cada um dessas culturas que foram se instalando no Brasil. Então, quando se falava de ideia, quando tinha uma visão religiosa da formação do povo brasileiro, o povo brasileiro foi formado a partir dessas ideias. Religião afro, religião, o catolicismo romano, misturado com todas aquelas ideias indígenas de religião. E no meio de tudo isso, irmãos, o que ocorre? Uma comunidade judaica vem para o Brasil e tenta se instalar aqui. E quando eles tentaram se instalar aqui, o que eles foram utilizar? A Bíblia. E todas as vezes que você começa a utilizar a Bíblia, em algum momento você vai tocar. A ideia não é desrespeitar, mas quando você ensina a Bíblia, em algum momento você vai tocar nos valores religiosos místicos. Por quê? Porque a Bíblia não é mística. A Bíblia é a verdade, é a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Então, de alguma forma, irmãos, quando eles se instalaram aqui, começaram a gerar ensino, e eu acho uma coisa tremenda que todo lugar aonde há um avivamento bíblico, também há uma institucionalização da educação e do ensino. Então a Bíblia, ela sempre vem acompanhada com uma pedagogia, com um ensino. Então, todos os países de primeiro mundo que de alguma forma foram colonizados por cristãos, houve muito ensino bíblico, como também houve muita, vamos dizer assim,
houve muita institucionalização de faculdades. Isso faz parte, isso acompanha. Então, de alguma forma, quando eles vieram para cá e começaram a trazer o ensino, esse ensino começou em algum momento a bater de frente com aquela ideia mística religiosa. Então, se pensa religião a partir das manifestações espirituais, religiosas inseridas na cultura. Não se pensa religião a partir de um ensino, a partir de uma educação, a partir de uma pedagogia literalmente bíblica. E o que ocorreu quando eles vieram para o Brasil nesse período? Estou só contando essa história aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar hoje. O que aconteceu? No meio de tudo isso, algumas pessoas começaram a se converter a Jesus, só que essas religiões, ao perder pessoas, irmãos, eles foram expulsos. Esse grupo que veio para cá, para o Brasil, judeus holandeses, que vieram para cá, foram expulsos da nossa terra. Então o Brasil teve oportunidade de, na origem, ter sido completamente ensinado dentro de uma pedagogia bíblica. Irmão, o Brasil teve oportunidade, amém? Amém? Às vezes a gente fala muito da questão do contexto de formação do povo, foi isso, não, mas o Brasil teve oportunidade. E esse mesmo grupo que foi expulso do Brasil, sabe para onde eles foram? E fundaram Nova York. Levaram toda a riqueza, levaram todo o recurso, porque culturalmente e tradicionalmente o judeu é um povo muito rico. Foram para os Estados Unidos e fundaram Nova York. Então Nova York foi fundado por um grupo de judeus cristãos. O que ocorre, irmãos, no meio de tudo isso? A preferência pela palavra foi ignorada. Culturalmente, talvez, no processo de formação do povo, nós tivemos mais preferências por ideias, eu vou repetir essa palavra, por ideias místicas dentro, que foram inseridas na cultura, do que propriamente pela centralidade da palavra. Porque viver uma vida com Deus é impossível se não for pela palavra. Viver uma vida com Deus é impossível, por isso que, sem perceber, muitas vezes nós, irmãos, temos alguns traços desse misticismo cultural, religioso dentro de nós, até mesmo quando se trata dos dons de Deus. Até mesmo quando se trata dos dons de Deus, nós ainda temos, vou usar uma palavra, um ranço desse misticismo. Quando você começa a estudar um pouco do movimento neopentecostal no Brasil, você vai descobrir uma coisa interessante. Durante os anos 70, os anos 80, no Brasil, a maioria das pessoas que começaram, das igrejas e instituições que começaram a usar a Bíblia, eles também, não sei se de forma intencional ou não, eles aproveitaram um pouco dessa cultura mística do povo brasileiro e começaram a inserir objetos ungidos, começaram a inserir alguns tipos de manifestações que se comunicavam com a cultura religiosa da formação do povo. Então, a Bíblia era simplesmente um instrumento utilizado para se comunicar com a cultura e fazer com que esse movimento pentecostal, a princípio, atingisse multidões. Então uma multidão começou a ser atraída porque dentro de si já tinha uma tendência cultural religiosa vinda da formação, mas não houve um despertamento por interesse à palavra de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Então, se comunica com a cultura. O que existia na cultura quando veio para o Brasil? Esse contexto de formação, houve objetos ungidos, imagens que simbolizavam cidades, e todo mundo se apegava no meio de toda essa gama de coisas oferecidas em nome da religião. Então o movimento pentecostal começa nos anos 70, 80, toma essa linha onde há uma comunicação da pregação ligado a essa cultura mística de cada um. Então agora todo mundo entra para a palavra a partir de uma mensagem que se comunica com a cultura, não que transforma mentalidade.
Irmãos, é muito importante falar isso, porque a nossa relação com Deus e a nossa relação com a palavra, ela não pode ter simplesmente, ela não pode ser filtrada, ela não pode ser determinada pela nossa visão cultural de vida com Deus. Não pode. O nosso envolvimento com a palavra, ela tem que ser radical. Nós precisamos ser educados pela Bíblia. Nós precisamos literalmente, sabe? Uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, eu tenho coisas que eu concordo na Bíblia, tem coisas que eu não concordo. Eu acho que na Bíblia tem coisas que são certas e outras que são erradas, porque a forma dele olhar para a Bíblia era unicamente a partir dos ensinos culturais religiosos que ele herdou. Então nós não podemos mais olhar para a palavra de Deus a partir dessas heranças culturais que nós temos. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos lavar disso. Jesus disse que o que contamina o homem são as suas tradições. Então muitas vezes nós apresentamos o evangelho, mas as pessoas estão tão presas em tradições, que ao ouvir a verdade, prefere ficar com as tradições. Porque as tradições fazem parte de uma cultura que está sendo passada. Por isso que a Bíblia vem para gerar uma educação, para interromper toda cultura que não condiz com a verdade. E aqui é um ponto que eu quero começar a falar com vocês, a maneira que nós temos de relacionar com a Bíblia, a maneira que nós temos de nos relacionar com a palavra. Ela não pode mais ter um vínculo cultural religioso. Ela precisa ser tomada como uma verdade radical para a nossa vida. A Bíblia é uma verdade radical para a nossa vida, irmãos. Porque nós temos a oportunidade, individualmente, como o Brasil um dia teve uma oportunidade como nação. Pastor, por que ainda temos alguns ranços culturais inseridos dentro de nós? Simples, irmãos. Tem pessoas que não encaram a Bíblia como a verdade de Deus, mas se ele conhece alguém que revela lá na esquina do bairro que ele mora, ele prefere ir lá receber a revelação. Por quê? Porque o misticismo está inserido nele. Ele prefere um acontecimento místico do que propriamente uma verdade bíblica que possa dirigi-lo. Porque nós não fomos educados a estudar. Nós somos educados talvez a receber uma adivinhação. É tão sério isso, irmãos, que uma vez uma pessoa chegou em mim: pastor, quando eu era do espiritismo, eu adivinhava as coisas. E agora eu sou crente e eu tenho revelação de Deus. Ele fez um paralelo do espírito de adivinhação que ele tinha com a revelação de Deus, como se fosse a mesma coisa. Veja bem, a mentalidade religiosa equipara duas coisas que não tem nada a ver, coloca na mesma linha trevas e luz. Eu falei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, se nós não entendermos a Bíblia, irmãos, como algo que veio para simplesmente interromper todo movimento cultural, todo movimento religioso, se nós não olharmos para a Bíblia como algo que veio para interromper qualquer tipo de ensino religioso, cultural, que nos ensinou a ter uma visão de Deus de forma errada, irmãos, então nós ainda não nascemos de novo. A Bíblia é um livro que nos transforma, mas é um livro que nos educa. É um livro que nos educa. Então nós perdemos muito dentro de um contexto de nação por termos uma visão simplesmente errada. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, pastor, qual o meu olhar para a palavra? Como que eu olho para a Bíblia? Como que eu me relaciono com a Bíblia? Primeira coisa, meu irmão, você precisa entender que o cristianismo é uma religião do qual o Deus do cristianismo estabeleceu um livro. Então se a Bíblia tem como regra de fé um livro, o que você precisa gostar? Se o Deus do cristianismo deixou como regra de fé um livro, o que você tem que gostar?
de ler. Ah, pastor, eu não gosto de ler, porque a nossa cultura diz que brasileiro não lê. Você está entendendo quantos problemas culturais atrapalham o nosso desenvolvimento da fé? Porque nós não lemos, nós não temos a cultura de ler, e você faz parte, você se diz cristão evangélico, do qual Deus deixa um livro, uma base de ensino, e nós falamos, eu não gosto de ler, não é o meu, não é isso. Irmãos, se você não gosta de ler, acredite, se você não gosta de ler, você não serve para ser cristão. É duro falar isso, mas é uma verdade. Diga, se eu não gosto de ler, eu vou ter que aprender a ler. Vou ter que aprender a gostar de ler. Pronto. Vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Desenvolver. Eu não sei, me parece que a média do brasileiro não dá nem um livro por ano. A média do brasileiro, em geral, não dá um livro por ano. Ainda mais agora com o Google. Agora não, o Google já é antigo, né? O Google, Ctrl+C, o Ctrl+V, irmãos. Os comandos. A gente faz trabalho nas escolas, nas faculdades. Antigamente eu me lembro que eu saí, eu morava aqui na saída para Montevidéu, e eu tinha que fazer um trabalho para o colégio, eu tinha que descer lá na biblioteca pública. Quem sabe onde é a biblioteca pública? Chegava lá, ia para as prateleiras, tinha que pegar uns 6, 7, 8 livros, abrir todos os livros em cima de uma mesona que tinha lá, e ler aquele monte de trem. Depois de ler, selecionar, pegar a folha de papel ao maço. Lembra? Hoje não tem mais, né? Inclusive papelaria hoje em dia está cada dia mais... Estão acabando as papelarias. E depois você tinha que escrever. Veja bem, para se fazer um trabalho escolar, às vezes demorava dias. Irmãos, por que não tinha o Ctrl+C e o Ctrl+V naquela época? Porque você olhou, você digita uma frase, o trabalho está lá. Você seleciona Ctrl+C, vai no Word, Ctrl+V e manda um e-mail para a professora. E tira a nota 10, mas não sabe nada. Oi? Não lembro. Ah, enciclopédia, né? É verdade. O pessoal ia nas escolas vender aqueles kits de livros, né? Eu tenho um dicionário até hoje, irmão, grossão assim, né? Então, assim, o que eu estou dizendo é porque na nossa cultura, culturalmente nós já não temos esse interesse por leitura, e a tecnologia nessa questão deixou as pessoas mais preguiçosas nessa questão. Então, quando nós olhamos, nós trazemos tudo isso para a nossa relação com a Bíblia. Nós trazemos tudo isso para a nossa caminhada bíblica. E ao trazer tudo isso para a nossa caminhada bíblica, o desinteresse pela Bíblia, o desinteresse pelo Evangelho, de alguma forma, irmãos, vai nos emburrecendo espiritualmente, se é que existe essa palavra. E qual era a relação de Paulo com o Evangelho? Eu disse Atos, mas nós vamos para Gálatas, capítulo 1. Qual era a relação? Qual era a visão? Aleluia. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Inclusive 5 desses judeus holandeses que vieram para o Brasil, 3 foram martirizados. Um fugiu, teve que fugir. E o outro ele era alfaiate. E foi obrigado a trabalhar para os portugueses. Ficou para trabalhar para os portugueses. Capítulo 1, versículo 11. Olha a visão de Paulo quando ele fala do Evangelho. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado
não é de origem humana. Olha a visão de Paulo. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que a Bíblia que você tem na mão algo que não é de origem humana. Você tem noção que você carrega na mão algo que não é de origem humana? Você tem noção que você tem na tua casa, você tem a oportunidade todos os dias de tocar em algo que não foi escrito por homens? Então Paulo, dentro da relação dele com a Bíblia, ele diz: o evangelho que carrego, que eu anuncio, o que eu ensino, não é de origem humana. A primeira visão que nós temos, irmãos, ao olhar para a palavra de Deus, é ter nas mãos algo que é completamente poderoso e que não é humano. Então você carrega nas mãos algo poderosamente, algo que não é humano, que é sobrenatural. Irmãos, qual a relação? Se você lembra, irmão, antes de converter, você lembra que você cuidava muito bem daquela ferradura atrás da porta? Cuidava não, né? Porque você acreditava na sorte. Você tinha objetos que você guardava, que você acreditava. Quantas vezes você procurou trevo de 4 folhas? Que mais? Pé de coelho. Hã? Olho grego, que mais? Você tinha muitos objetos dos quais você colocava e aplicava a fé. Porque a cultura mística estava inserida dentro de você. Não, isso aqui. Mas aí o que acontece hoje? Nós nascemos de novo. E o que temos na mão, irmãos, não é um objeto que supostamente produz sorte. O que você tem na mão é um evangelho que não é de origem humana. Agora, quando você era ímpio, você conseguia acreditar em objetos supostamente que traziam sorte. Irmãos, e quando nós convertemos, nossa relação com a palavra é mínima. Nossa relação com a palavra é mínima. Então quando nós olhamos para a Bíblia, sabe como que nós olhamos? Olhamos para a Bíblia a partir de um livro histórico. Um livro histórico de coisas que aconteceram. É assim que a gente olha a Bíblia, né? Porém, o meu olhar bíblico não deve ser histórico. Ao olhar para a Bíblia, eu não tenho que olhar e ver um livro de história. Eu tenho que olhar e ver um livro eterno. A Bíblia não é histórica, ela é histórica, mas ela é também eterna. Ela é histórica na letra, mas ela é eterna na revelação. Diga comigo, ela é histórica na letra, ela é histórica no registro, mas ela é eterna na revelação. Ou seja, você tem nas mãos um livro que não é de origem humana e que é eterno. O que eu quero te dizer é que ao meditar na palavra, todas essas histórias que estão aqui, tudo que está registrado aqui, aconteceu, acontece e acontecerá. Aí você olha e pensa assim, a visão histórica nos faz pensar a seguinte coisa: então o mar vermelho se abriu, o mar vermelho abre, e o mar vermelho abrirá de novo? Quando o nosso olhar é só histórico, e eu digo que aquilo que está escrito aqui aconteceu, acontece e acontecerá, a gente, quando tem um olhar só histórico, vai pensar literalmente que o sol parou, o sol para e o sol vai parar de novo. A gente pensa que o mar se abriu, o mar abre, o mar abrirá de novo. A gente pensa que todos esses registros literais históricos vão se repetir segundo a letra. Mas veja bem, a visão eterna da Bíblia nos leva a entender que toda a unção que operou na abertura do Mar Vermelho, ela continua operando em cenários diferentes, mas os mares continuam se abrindo, independentes do contexto literal ou não. Quando a gente olha para o contexto bíblico,
eterno, dentro de uma visão eterna, a gente começa a saber que o que fez com que o acontecimento histórico ocorresse continua operando novamente, continuamente, irmãos. Ah, pastor, Jesus curou o cego de Jericó, então vai ter outro cego lá em Jericó, hoje e amanhã vai ter mais cego em Jericó curando. O cenário registrado literal mudou, mas a unção que curou lá, cura hoje e curará para sempre. Por isso que o nosso olhar para a Bíblia, ele não deve ser apenas um olhar histórico, porque senão, irmãos, você não precisa de fé. Você vai olhar para a Bíblia como um livro de matemática, de português, você vai olhar para a Bíblia e vai ler esses registros como qualquer outra história escrita por qualquer pessoa, mas o olhar é eterno. O olhar é eterno. Por isso, queridos, a Bíblia precisa te atrair. A Bíblia precisa chamar sua atenção. A Bíblia precisa ser um livro que se comunica unicamente com a eternidade dentro de você, porque a Bíblia, Salomão diz em Eclesiastes que Deus pegou a eternidade e colocou no coração do homem. Se a eternidade está no coração do homem, o registro eterno o atrai. Se a eternidade está no seu coração, o registro eterno te atrai. Você é atraído pelas coisas eternas. E a palavra de Deus, ela é eterna. Sabe, meus irmãos, dentro dessa ideia, dentro desse contexto, nós precisamos ser reeducados. E toda cultura mística, religiosa, precisa ser substituída por uma letra histórica que acessa a mente, mas por uma revelação eterna que está no Espírito. Veja bem, pastor, se a Bíblia é um livro histórico, eu tenho que ter um olhar histórico, sim, quando se trata do conhecimento literal, mas não só histórico, você tem que ter uma visão eterna, porque é na visão da eternidade da palavra que você tem revelação no Espírito. Pastor, como que funciona isso? Quando você está meditando na palavra, ao meditar na palavra, você está lendo, meditando e a sua mente absorvendo o acontecimento literal histórico. A sua mente precisa, porque a minha mente precisa ser educada com o contexto histórico. Ou seja, diga comigo assim, a minha alma, o meu intelecto precisa da letra. Ok? Amém? Não, pastor, mas a letra mata. Só a letra mata. O versículo é completo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja bem, você mergulha lendo, meditando, lendo, meditando, lendo, meditando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A letra dentro do contexto histórico está entrando na sua mente, está entrando no seu intelecto, está entrando na sua mente, está entrando no seu intelecto. Chega um momento que a sua mente está cheia de letra e o seu intelecto está carregado do histórico. E no meio de tudo isso, o próprio Espírito Santo, ele usa essa letra que entra na sua mente e abre essa letra na mente. Você está tão cheio de letra aqui na mente, que dentro do teu espírito vai abrindo-se uma porta, vai abrindo-se um acesso, e toda a unção eterna, revelação eterna que está por trás da letra histórica começa a se comunicar com você. É mais ou menos Jesus transformando água em vinho. Maria fala assim: faça tudo o que ele disser. Traz água. Jesus recebe água. Água, água. E ele pega aquela água e transforma em vinho. Em vinho. O que acontece, irmãos? A letra fala da água.
A revelação fala do vinho. Você precisa de água para que Jesus transforme em vinho. Você precisa ter interesse de uma educação cristã, de um ensino bíblico. Você precisa ter interesse em ler para que o Espírito pegue essa letra e transforme em revelação. Você não tem água, como é que vai virar vinho? Diga isso para o seu irmão, fala, você não tem nenhuma gota d'água. Como é que você vai beber vinho? Diga para ele, gente, fala para ele assim, você não tem água, meu filho, como é que você vai beber vinho? Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma. Por isso, meus irmãos, que de tempos em tempos, o Senhor, você que é uma pessoa interessada na Bíblia, veja bem, irmãos, olha, eu não posso perder esse raciocínio, mas preciso falar uma outra coisa aqui que eu acho que eu já esqueci também. Veja bem, o Brasil, voltando lá no início, chegam missionários judeus, holandeses, e começa a trazer ensino. Mas existe um povo catequizado dentro de um pluralismo religioso, de umas sensações produzidas pela religiosidade mística. Irmãos, sinceramente, parar para ler a Bíblia produz sensação? A princípio não. Mas a continuidade vai produzir. Davi diz, o meu prazer está na lei do Senhor. Ele tinha prazer. Sabe o que eu entendo disso? Ele não estava simplesmente dizendo que gostava de ler a Bíblia. Ele simplesmente estava dizendo que ao meditar na lei do Senhor, o corpo dele se movimentava, os hormônios do corpo se movimentavam. Você tem noção do tamanho da paixão que ele tinha? Aí você lê o Salmo 119, que você vai entender o amor que ele tinha pela lei, pelas Escrituras. O maior capítulo da Bíblia é inteiramente escrito como uma poesia em celebração à palavra. Meu prazer. A princípio, o Brasil, o povo participa de sensações promovidas pelas religiões. Aí vem um povo que quer sentar essas pessoas, vem um grupo de missionários que quer sentar essas pessoas que estão viciadas em sensações religiosas e quer pôr eles sentados para educá-los na Bíblia. Aí a princípio, eles vão olhar e vão dizer assim, não, mas eu estou sentado numa cadeira tentando aprender isso e não sinto nada. Não quero isso, porque eu não sinto. Aliás, a maioria das pessoas, quando pega a Bíblia para ler, o que eles sentem? Vocês sabem, né? É sono. É sono. Por isso, irmãos, que talvez nós somos a geração de cristãos. Deixa eu melhorar a palavra. Nós somos a geração de cristãos, irmãos, que somos mais, que temos menos conhecimento bíblico na história. Sabia disso? Talvez a geração que tem menos conhecimento bíblico na história. Porque quando você se movimenta para gerar um ensino que educa, a nossa geração não quer. A nossa geração quer um movimento que que produz sensações, mas não um ensino que gera uma educação. A minha pergunta para você é, você celebra a sensação ou a educação na justiça? Sabe, irmãos, Paulo fala, se não me engano, Efésios capítulo 4, sobre os dons, ok. Mas ele fala algo assim, para que não sejamos mais levados por ventos de doutrina, que não sejamos como crianças, levados pelo vento. Irmãos,
Essa semana eu atendi uma pessoa. A pessoa virou para mim e falou: pastor, me explica isso. Eu falei: o quê? Pastor, a pessoa está no pecado, está no erro, está fazendo coisas terríveis, vivendo errado, biblicamente. Mas pastor, me explica essa multidão que segue ele. Eu quase fui escrever com o dedo na areia, igual Jesus. Falei: me pegou agora. Me explica. Eu falei: irmã, os dons são irrevogáveis. Deus não toma o dom. Irmãos, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o pecado de um líder anestesia o pecado do povo. Pastor, explique isso melhor. Às vezes o povo conhece o pecado de um líder, mas ao ver o líder operando no dom que é irrevogável, o povo pensa: se ele está em pecado e Deus está usando ele, então de alguma forma ele está sendo aprovado por Deus, então eu posso continuar no meu pecado quietinho aqui. Porque o pecado do líder anestesia o pecado do povo. Então ninguém quer ser educado, porque a operação do dom é sinônimo na mente de um povo anestesiado, é sinônimo de aprovação. E eu disse: os dons são irrevogáveis. Como é que é aquela frase que nós ouvimos? A unção levanta, mas o caráter que sustenta. Então os dons são irrevogáveis. Por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia como um instrumento de educação. Olhar para a Bíblia como um instrumento de limpeza. Vós sois limpos pela palavra que vos tenho dado. Então a gente fica anestesiado, as pessoas ficam anestesiadas porque vê o movimento do dom, e esse movimento do dom está acionando o que, irmãos? A cultura mística que produz sensação, não está produzindo uma libertação de entendimento e uma correção na caminhada. Vocês estão entendendo isso? A cultura mística está ali, inserida. Então nós precisamos, irmãos, olhar com ter isso no coração. Me relacionar com a Bíblia como algo que não é de origem humana. Diga comigo: eu tenho algo que não é de origem humana. Por isso que haverá tempos em que o Senhor vai parar você em algum texto. Não tenha pressa. Produzir educação não gera sensação. Mas quando você se apaixona pela revelação que está por trás da letra, meus irmãos, você não tem noção do quanto o conhecimento da verdade é apaixonante. Sabe por quê, irmãos? Porque a princípio a gente começa se relacionando com uma letra dentro de um contexto histórico. Mas quando você ultrapassa, você passa a se relacionar com uma pessoa dentro de um contexto eterno. Por isso que a Bíblia, no campo da mente é letra, mas no campo da revelação é Jesus, é uma pessoa. E conhecereis a verdade. E a verdade é uma pessoa. Cristo é o verbo revelado. Cristo é a letra que nos foi revelada, que nos foi exposta. Por isso a minha relação com a palavra deve ser dentro de um contexto e de um olhar eterno, para que a partir do momento em que eu entro na eternidade da palavra, eu estou entrando no próprio Jesus. No próprio Jesus. E eu acho interessante que Paulo diz que esse evangelho, que não é de origem humana, ele recebeu de quem? De Jesus. E Jesus é o verbo.
Então, se ele recebe o verbo, é como se Paulo estivesse dizendo: o evangelho que eu recebi, o verbo, o que eu ensino, eu recebi do verbo. O que eu ensino, eu recebi de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus é o verbo. Então, Paulo está falando que ele recebeu Jesus da forma mais intensa e revelada possível. Paulo foi educado por Jesus. E agora ele ensina Jesus. Você sempre vai passar o ensino pelo qual você foi educado. Por isso, irmãos, que tradições religiosas no Brasil são repassadas assim, de geração em geração, porque o ensino sempre será repassado. Mas está na hora da igreja ter uma cultura, quebrar essa cultura. Irmãos, essas coisas elas entram dentro das igrejas e ninguém percebe. Nós tornamos a nossa vida cristã nada mais do que uma cultura religiosa, só com a placa de igreja evangélica, mas dentro às vezes é a mesma coisa. Eu me lembro há muitos anos atrás, irmãos, eu era pastor de uma igreja. Deixa eu contar aqui. Contar os pecados também, né, irmão? E eu era ensinado como pastor também a dar sal ungido para as pessoas. Água ungida. Aí você pergunta, pastor, como é que era? As pessoas eram curadas. As pessoas eram abençoadas. Uma vez eu era pastor em Jataí, nós fizemos a campanha da água ungida. Eu coloquei um monte de copo descartável de água, aquele copinho fechado de água, sabe? Aquela água, vocês sabem. E nós oramos várias semanas naquela água e dava para as pessoas beberem. E uma pessoa foi lá no altar, pegou a água, bebeu. Quando ele pegou a água que ele bebeu, ele ficou assim. Pode sentar, irmãos. Todo mundo foi sentar, o irmão ficou lá. Pode sentar, irmão. Irmão travado lá. Senta, irmão. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Quando ele bebeu a água, o demônio travou ele todinho. Ele não conseguia se mover. Eu fui lá, expulsei o demônio. Ele voltou a movimentar, sentou, foi embora liberto para a casa dele. A gente precisa entender o seguinte, irmãos. Se você pôs a fé na água, foi a água que fez o milagre? Foi a fé. O grande desafio hoje é nós ensinarmos as pessoas a crer de forma certa. Porque o crer existe, a crença existe. É educar dentro da palavra. Eu já fiz, na igreja que eu era pastor, vocês têm que fazer isso, assim, assim, o sal ungido, a água e tal. E eu fiz. Aí chegou um tempo na minha vida que eu começava a fazer aquilo e eu falava, gente, não está certo. Irmãos, eu era pastor e comecei a ler a Bíblia. Que isso? Eu lia antes, mas parece que a Bíblia começou a se abrir para mim. Mas eu falei, mas não precisa disso. Por que é isso? Mas não dá mais. E aí eu precisava fazer por questões da instituição, da igreja, mas não estava mais dentro do meu espírito. Até que um dia eu não suportei mais fazer. Então o que eu tinha que fazer? Ou eu ficava e fazia em obediência à igreja, ou eu saía e ensinava segundo o que Deus estava me dando. Eu saí e comecei a ensinar segundo o que Deus estava colocando no meu coração. Porque, irmãos, ou a gente estabelece a cultura bíblica, ou vai se repetir novamente, de geração em geração, a mesma história colonial, cultural, religiosa, de tempos em tempos. O Evangelho veio para frear. Veja bem, o Evangelho ele não veio para se associar a um movimento cultural religioso, ele veio simplesmente para transformar culturas. Para transformar. Amém, meus irmãos? Estão entendendo essa palavra? Vocês podem ficar de pé. Como é que você vai olhar para a Bíblia? Diga comigo assim, com um olhar eterno. Diga com um olhar histórico, para aprender a letra, mas com um olhar eterno, para receber revelação. Nós vamos ceiar antes de ir embora. Os irmãos podem servir a Santa Ceia. Meus irmãos, pensa comigo. Eu tenho nas mãos um livro que não é de origem humana.
Tem um filme muito interessante, chama O Livro de Eli. Quem já assistiu esse filme? Eu já. Você notou o sentido do filme? O cara queria a Bíblia para controlar as pessoas. Se há anos atrás aquele grupo de judeus tivesse ficado aqui e ensinado o nosso povo, você já parou para pensar? Você já parou? Meu Deus. Todos os avivamentos, irmãos, produziram faculdades. Estudar as histórias dos avivamentos, você vai descobrir que todos os avivamentos trouxeram como resultado instituições de ensino. Pega o pão, pega o suco. Nós precisamos ensinar tanta coisa. O recurso da igreja é o ensino da palavra. É o ensino do Evangelho. Oh, Jesus. Pega o pão, pega o suco. Todo primeiro domingo do mês nós ceiamos. De manhã à noite e toda primeira quarta também. Diga comigo assim: Espírito Santo, coloca no meu coração paixão pela palavra. Diga: Espírito Santo, que eu seja atraído pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, quem criou você? Deus. A Bíblia diz que nós estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Seu espírito estava dentro de Deus, ok? Diga: eu estava dentro de Deus espiritualmente. Quem inspirou a palavra? Toda a escritura, 1 Timóteo capítulo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Então, Deus inspirou você e você estava dentro de Deus. Deus inspirou as escrituras e as escrituras estavam dentro de Deus. Olha para mim, você saiu do mesmo lugar que saiu as escrituras. Você saiu da mesma fonte que saiu as escrituras. Eu vou ser mais, eu já estou quase acabando, mas entenda uma coisa, irmãos: o seu espírito sabe a Bíblia inteira. Toda essa Bíblia está dentro do seu espírito. Amém? Diga comigo: o meu espírito conhece a Bíblia inteira. Pastor, se o meu espírito conhece a Bíblia inteira, por que então eu não sei? Porque a sua alma, seu intelecto não sabe, mas o seu espírito sabe. Aí o seu intelecto, a sua alma precisa do que para acionar a Bíblia que está no seu espírito? Diga comigo: meu intelecto precisa da letra. Diga: o meu intelecto, a minha mente, bem forte, a minha mente precisa da letra histórica. Quando a sua mente tem a letra histórica, isso gera um acesso no seu espírito que tem a revelação eterna. Então o seu espírito tem a Bíblia revelada eternamente. Quando você medita, quando você lê e sua mente é acessada pela letra histórica, isso se comunica com a revelação eterna. Agora deixa eu te falar uma última coisa. Vocês sabem quantas Bíblias reveladas tem dentro do seu espírito?
Pastor, para que esses trem. Você sabe quantas Bíblias reveladas tem dentro do seu espírito? É infinito. Seu espírito tem a Bíblia revelada de forma eterna. Está lá dentro. Então, enquanto você não bebe água, não acessa o vinho. Põe água na mente e acesse o vinho do Espírito. Você está entendendo, meu irmão? Por isso que ao meditar e trazer água para a mente, meu irmão, você vai viver embriagado. Aí Jeremias 23 diz: sou como bêbado, vencido pelo vinho, por causa das suas santas palavras. Você tem noção do que é a palavra em nós? O profeta Jeremias diz: sou como bêbado. Meu irmão, quanto mais tem letra, tem água na mente, mais você se embriaga com o vinho do Espírito. As pessoas vão olhar e vai ver você num nível de fé, vai ver você numa caminhada sobrenatural, gloriosa, andando na palavra. Irmãos, é assim, essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. Amém, Pai. Abençoe esse pão e esse suco. Se transforme na tua carne e no teu sangue. Alimentamos do verbo nesta manhã. Alimentamos da tua palavra nessa manhã. Nos faz homens e mulheres apaixonados pela palavra. Que possamos beber água, Senhor. E que do nosso espírito toda revelação eterna. Ah, quantas eternidades vamos precisar, irmãos. Nós teremos a eternidade inteira para desfrutar das revelações. Tem Bíblias dentro do seu espírito. Pai, obrigado pela morte de Jesus. Celebramos e lembramos agora da morte de Cristo. Obrigado, Senhor. Coma do pão, beba do suco, lembrando da morte de Jesus. Traga-me pra mais perto. Levante as mãos para Ele. Já estamos quase encerrando nessa manhã. Teu coração, teu amor é tão mais doce. Tudo que já provei, eu quero conhecer. Coração, então traga-me pra mais perto. Aleluia! Leva-me mais profundo. Glorifique o Deus da Bíblia. Glorifique a palavra de Deus. Ela é fiel. Ela é digna de inteira aceitação. E tudo que já provei, eu quero aleluia, conhecer. Jesus. Teu coração, então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Amém, Pai. Nessa manhã, que o Espírito da Palavra venha nos ativar. Deus, como Davi disse: o meu prazer está na lei do Senhor. Que esse nível de prazer esteja dentro de nós. Obrigado porque temos uma palavra que não é de origem humana. Obrigado, Deus, por esse evangelho surpreendente, por esse evangelho maravilhoso, glorioso e poderoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Rei da Glória nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, um ótimo domingo.
À noite estaremos aqui a partir das 7. Deus abençoe no nome de Jesus. Oh, 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 oh.